Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há 27 anos. Sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e OAB. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito, tenho algumas obras publicadas pela editora Saraiva. Tenho a grata satisfação de estar aqui hoje para mais um Pela Ordem, né? Mais um Pela Ordem, onde nós analisamos algumas questões do exame de ordem. E hoje nós selecionamos uma questão muito interessante para você, que diz respeito ao erro, não é? Então, uma questão bem interessante, pessoal. E eu te aconselho a dar uma boa lida naquela história do erro de tipo, do erro de proibição, né? Do erro de tipo essencial e etc., que eu vou fazer um apanhado bacana aqui para você, tá bom? Mas eu quero que depois você vá numa obra de doutrina mesmo e vai dar uma espiada mais aprofundada nesse tema que a OAB sempre pergunta, é recorrente. A gente sabe que a FGV já perguntou e já perguntou várias vezes a questão do erro, várias vezes, tá bom? Então, é uma questão importante que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nas provas subsequentes. Tá? Vamos dar uma lidinha comigo? Então, a questão diz assim, vamos começar aqui em cima. Ela caiu na prova de 2010, na prova 3, né? 2010 foi quando a FGV começou na OAB. Teve 2010 o exame 1, o exame 2 e o exame 3, né? Então, Joaquim, desejoso de tirar a vida da própria mãe, acaba causando a morte de uma tia, por confundi-la com aquela. Então, ele confundiu a tia com a mãe, né? Ele queria matar a mãe, acabou matando a tia porque pensou que a tia fosse a mãe. Tendo como referência a situação acima, é correto afirmar que Joaquim incorre em erro. Que tipo de erro? Erro de tipo essencial ou excusável, ou também chamado de inevitável, e deverá responder pelo crime de homicídio sem a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente, haja vista que a vítima de fato não era sua genitora. Letra B, erro de tipo acidental, na modalidade error in persona, e deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente, mesmo que a vítima não seja de fato a sua genitora. E letra C, erro de proibição, e deverá responder pelo crime de homicídio qualificado pelo fato de ter objetivado atingir a ascendente, preserva-se o dolo independentemente da identidade da vítima. E letra D, erro de tipo essencial e inexcusável, ou seja, evitável, mas não deverá responder pelo crime de homicídio qualificado, uma vez que a pessoa atingida não era a sua ascendente. Pessoal, vamos aproveitar esse espacinho que nós temos aqui na tela. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. O erro, tá? Eu vou desenhar aqui mais ou menos para vocês, tá, pessoal? Ó, o erro no direito penal, ele pode ser um erro de tipo, tá? E ele pode ser um erro de proibição. Então, vamos começar fazendo essa distinção. Erro de tipo ou erro de proibição. Tá? Como você é jovem, né? Se você não é tão jovem, né? Se você é tão jovem quanto eu, né? Estudou já por doutrina mais antiga, né? Tá reestudando agora, você vai se lembrar que antigamente, antes de 84, esses erros eram chamados erro de direito, né? E o erro de fato. O erro de tipo era chamado de erro de fato. E o erro de proibição era o erro de direito. Tá, pessoal? Então, na verdade, nós temos dois tipos de erro. O erro de tipo e o erro de proibição, que hoje, já na parte geral nova, de 1984 para frente, passou a chamar erro de tipo e erro de proibição. Pessoal, o erro de tipo é aquele que recai sobre um elemento do tipo penal, tá? Então, o sujeito levou o guarda-chuva alheio pensando que fosse próprio. Puxa vida, errou, não é? O sujeito acabou matando um pensando que fosse o outro. Puxa, ele errou. Erro de tipo, tá? Erro de tipo. E o erro de proibição, ele tem a ver com a falta de consciência da ilicitude do fato. É aquele erro em que o sujeito não acha que o que esteja praticando seja crime. Você vai me dizer, mas ninguém se exime alegando desconhecimento da lei. Ninguém se excusa alegando desconhecimento da lei. Está no próprio Código Penal isso, não é? Sim, mas o erro de proibição é admitido, tá bom? O erro de proibição é uma forma de excludente de culpabilidade. É o antigo erro de direito. Ele erra sobre a ilicitude do fato. Esse é o erro de proibição. Então não vem ao caso aqui, porque não é erro de proibição, pessoal. Muito embora a OAB tenha colocado uma questão, que é a questão E, falando de erro de proibição. Mas não é erro de proibição,
tá? O erro é o erro de tipo, porque recai sobre um elemento do tipo. Vamos voltar um pouquinho? Ó, eu vou voltar aqui, ó. Ele fala só de proibição, só aqui, ó. Ele fala erro de proibição. O resto, ó, erro de tipo e a letra D, vamos andar um pouquinho aqui com ela, ó, erro de tipo também, tá certo? Então vou abrir aqui, ó, erro de tipo também. Então tem 3 erros de tipo e um erro de proibição. Não é erro de proibição, aí sobra o erro de tipo. Como é que funciona o erro de tipo, pessoal? O erro de tipo, tá? Eu vou pôr aqui, ó, erro de tipo. Quer ver? Eu vou escrever até melhor aqui, quer ver? Vamos pôr, é que a letra sai ruim aqui. Erro de, vou procurar fazer bem bonitinho para você. Erro de tipo, tá? O erro de tipo, ele pode ser erro de tipo essencial e o erro de tipo pode ser acidental, tá? Ah, perfeito. Erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. No caso desta nossa questão, o erro de tipo não é essencial. Não é, tá? O erro de tipo essencial, pessoal, é aquele que recai sobre um elemento essencial da figura típica. Então, se eu tenho lá, matar alguém. Então, o exemplo que se dá na doutrina é o seguinte: o caçador, no meio do mato, supõe que não haja ninguém perto dele, e aí ele escuta um barulho atrás de um arbusto. E aí ele atira pensando que se trata de uma fera, de um animal, e acaba matando uma pessoa que estava lá escondida. Então vejam, ele queria matar fera, animal, e acabou matando gente. Erro de tipo essencial, porque o tipo penal diz matar alguém. Matar alguém se alguém é gente. Então ele errou sobre isso, erro de tipo essencial. Aqui não é o caso da nossa questão, porque o sujeito queria matar gente, só que ele queria matar a mãe e se enganou e matou a tia. Mas não é que ele mirou na mãe e pegou na tia. Não. Ele pensou que a tia fosse a mãe. Erro de identidade. Tá? Então não é erro essencial. É um erro acidental. Tá? O erro acidental, então vamos lá, vamos abrir outra telinha. O erro acidental, né? O erro acidental, ele pode ser excusável ou inexcusável. Vou abreviar aqui, tá? O que é um erro excusável? Desculpável. Desculpável. Tá? É um erro desculpável e nós chamamos ele de invencível. E o erro inexcusável é um erro vencível, é aquele que não tem desculpa. Ele podia ter vencido esse erro se ele tivesse prestado mais atenção. Tá? Então você vai me dizer qual que é o caso da questão aí. Vejam, na verdade, antes de falar se ele era excusável ou inexcusável, vamos dar uma espiadinha na doutrina. Aliás, desculpe, na legislação. Artigo 20, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então vamos devagar aqui. Não temos pressa. Você tem pressa? Eu não tenho pressa. Então, o erro quanto à pessoa, então é um erro quanto à pessoa, a gente já sabe. Erro quanto à pessoa, pessoal, é o erro de identidade, tá? Eu sempre falo isso. O erro de identidade é aquele em que eu acho que uma pessoa seja outra. Não é que eu dou um tiro em um e acerto no outro. Isso é erro na execução. É o famoso aberratio ictus em latim, tá? Aberratio ictus, erro na execução. Atirei no Manuel, pegou no Joaquim. Atirei na Maria, pegou na Ana. Ou pegou na Maria e também na Ana. Ou só pegou na Ana. Isso é erro na execução. Aqui não é o caso. Ele queria matar a mãe dele. Confundiu a mãe com a tia, matou a tia. Não é que a mãe estava junto com a tia, ele atirou na mãe, pegou na tia, errou a mãe, pegou na tia. Não. Isso é erro na execução. Aqui nós estamos falando de erro contra a pessoa. Error in persona. Erro contra a pessoa. Então ele diz, o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Ou seja, ele vai responder, tenha matado a mãe, tenha matado a tia. Vai responder pelo quê? Por homicídio, não matou a tia. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, da que morreu, senão as da pessoa contra quem ele queria praticar o crime. Não queria matar a mãe?
matou a tia. Não tem agravante por matar a tia, tem agravante por matar a mãe. Está aqui, ó, ascendente. Então, mesmo que ele tenha matado a tia, o que ele queria? Matar a mãe. Logo, vai incidir a agravante, porque a lei manda, ó, não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima. Ou seja, não interessa se ela era tia dele, senão as da pessoa contra quem a gente queria praticar o crime, não queria matar a mãe. Então, ele vai responder com a agravante de ter matado o ascendente. Então, é erro sobre a pessoa com a agravante de ter matado a ascendente. Não matou a ascendente, mas foi erro. Matou a tia, mas queria matar a mãe. Então, ele vai responder como se tivesse matado a própria mãe. Tá certo? Então, é a letra B, ó, erro de tipo acidental, tá certo? Na modalidade error in persona, e deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente, mesmo que a vítima não seja de fato a sua genitora. Então, erro de tipo acidental, na modalidade error in persona, e deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente, mesmo que a vítima não seja de fato a sua genitora. Certo, pessoal? Então, cuidado, hein? Erro de tipo pode ser. Então, o erro, recapitulando, o erro pode ser, não é? Então, já vamos até colocar a tela inteira para mim. O erro pode ser erro de tipo ou erro de proibição. O erro de tipo, ele pode ser essencial ou acidental. O erro de tipo essencial pode ser excusável ou inexcusável. O erro de tipo acidental, ele pode ser erro sobre a pessoa, erro sobre o objeto, erro na execução e resultado diverso do pretendido. 4 modalidades de erro acidental. E o erro de tipo? O erro de tipo essencial pode ser excusável ou inexcusável. O erro de tipo acidental pode ser erro contra a pessoa, quanto à pessoa, erro quanto ao objeto, resultado diverso do pretendido, e o famoso aberratio ictus, que é o erro na execução. 4 modalidades de erro acidental. Aqui nós temos o erro contra a pessoa, por isso que ele colocou error in persona. Quer ver? Vamos pôr aqui o slide de novo. Ele colocou aqui, ó, na OAB ele te deu error in persona, tá bom? Erro sobre a pessoa, e ele deverá responder pelo crime de homicídio, que matou a tia, com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente. Por quê? Porque ele queria matar a genitora, acabou matando a tia. Tá certo, pessoal? Então vejo que é muito bacana, né? Muito interessante a gente analisar a questão. É gostoso, e você veja que a OAB não está brincando, não. A FGV está pegando pesado e já caíram vários outros envolvendo erro sobre a pessoa. Pessoal, você já lembra daquelas questões que caíram nas provas anteriores? Caiu uma questão sobre a mãe, lembra? Que sobre a influência do estado puerperal, ela matava um outro nenê pensando que era o próprio filho, e eles queriam saber se era infanticídio ou não. Lembram disso? Então caiu uma questão assim, já aliás caíram 3 vezes essa questão. A mãe, né, na maternidade dá à luz, está sob a influência do estado puerperal. Logo após o parto, ela vai no berçário, pensa que o filho é dela e não é, ela pega um nenê qualquer ali achando que o filho é dela e mata o nenê. Ah, infanticídio. Não, o filho não é dela, então não é infanticídio. Erro sobre a pessoa. Ela julga que o filho seja dela, portanto ela responde como se tivesse matado o próprio filho. Ela é mãe? Sim. Está sob a influência do estado puerperal? Sim. É logo após o parto? Perfeito. Só não é o próprio filho, mas como ela errou, é como se fosse. Então ela responde por infanticídio e não por homicídio. Veja que a questão do erro dá para a gente incluir em qualquer questão, tá bom? Por isso que nós selecionamos essa questão do erro, que é muito bacana para você. Perfeito, pessoal? Mais uma lembrança, se vocês quiserem aprofundar esse assunto, não é, numa doutrina, etc., você pode ter qualquer doutrina aí a seu dispor, mas eu recomendo o meu manual de Direito Penal, da editora Saraiva, da minha autoria, Ricardo Antônio Andreucci, tá? É uma doutrina bacana, uma doutrina legal, uma doutrina de fácil explicação, parte geral e parte especial, além de um resumo de toda a matéria, tá bom? Então, espero que você goste, dá uma espiadinha, vai na livraria, dá uma espiada, pergunte para os seus amigos, tenho certeza que alguém já estudou por esse livro. Certo, pessoal? Então, nos vemos numa outra oportunidade. Obrigado pela atenção.